E o tema da palestra de hoje, que é a terapia do perdão, a gente vai tentar trazer uma convergência dos conceitos evangélicos e os conceitos também dos estudos, das pesquisas científicas que tratam sobre esse tema, que é um dos temas mais importantes que existe na mensagem da Boa Nova. Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 22, quando Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? 7 vezes? Jesus então responde: Não, Pedro, não 7 vezes, 70 vezes 7. E não se trata de apenas uma multiplicação. O número 70, essa multiplicação 70 vezes 7 em hebraico quer dizer infinito. O que Jesus quis dizer a Pedro é que se deveria perdoar infinitamente quando alguém tiver provocado algum dano a gente. Sendo que é muito complexa essa questão do perdão e muitas das dificuldades que a gente encontra de perdoar residem em algumas questões conceituais que a gente vai tentar trabalhar aqui na noite de hoje. Então veja bem, o que seria o perdão? O perdão seria um abandono de um ressentimento que a gente guarda dentro da gente. Então alguém faz alguma coisa contra a gente e a gente fica magoado, a gente fica enraivecido. E aquilo ali tem uma intenção, tem um objetivo inicial. Por que a gente tem raiva de alguma coisa? Do ponto de vista evolutivo, da ciência evolutiva, a gente tem raiva para a gente se proteger de alguma coisa que está provocando algum dano a gente. Ou seja, uma pessoa vai lá e fala mal de você e te calunia, ou inventa uma história escabrosa que te prejudica no teu trabalho ou no teu ambiente social. Então você tem a raiva para você se afastar daquela pessoa e se proteger. Mas se você ficar cronicamente alimentando esse sentimento ruim, aquilo ali a ciência já provou que vai te provocar uma série de consequências ao teu corpo físico. Então, o que é que acontece com o corpo da gente quando a gente fica com raiva crônica? A nossa frequência cardíaca se altera, a pressão arterial, variabilidade cardíaca, o sistema imunológico, gastrointestinal, a nossa memória. Então, uma série de coisas dentro do nosso funcionamento do corpo físico. Existem alterações decorrentes da gente guardar essa mágoa por muito tempo. E isso quem diz são os estudos científicos que a gente vai mostrar para vocês ao longo dessa noite. Então, o que é que acontece? Uma vez eu estava dando essa palestra em outro lugar sobre a questão do perdão. E aí no final teve um momento de debate. Aí a senhora perguntou assim: Jesus disse que a gente era para perdoar sempre mesmo? Eu disse: olha, pelo que a gente entende do conceito que a gente trabalhou aqui do perdão, que é que vocês vão ter acesso também, é para perdoar sempre. Aí ela ficou revoltada e disse: é porque Jesus não sabe do Satanás que eu tenho dentro de casa, não. O homem parece que tem uma coisa dentro dele, que chega e dentro de casa, e chega muitas vezes alcoolizado, bagunça tudo. E parece que ele adivinha, doutor, porque quando eu estou naqueles dias de mulher, eu acho que ela quis dizer na TPM, né? Ele parece que adivinha e chega pior do que de costume. E muitas vezes a vontade que eu tenho é de esganar. E aí eu me recordo às vezes dessas palestras e fico naquele conflito, porque eu perdoo, mas depois ele volta a fazer tudo de novo. E eu me sinto como se fosse passada para trás e eu tenho uma revolta dentro de mim. E afinal de contas, eu faço o quê? Eu disse: e agora, meu Deus? Eu dei 1 hora e tanto de palestra, expliquei tudinho e ela pergunta e me coloca naquela situação. Mas a complexidade do tema, né?
Porque o perdão, ele é uma atitude e um exercício que para a maioria de nós ainda é muito difícil. Quando alguém pisa no nosso calo ou apronta com a gente perdoar é difícil. Mas muito disso, vocês vão ver, é porque a gente tem um conceito equivocado do perdão. Mas vamos lá. Jesus, ele não só ele falou sobre isso, mas ele exemplificou sobre a questão do perdão. Tem um livro muito bom chamado Cavalo de Troia. É um livro de um autor chamado J.J. Benítez. E no primeiro volume, no primeiro tomo, que se intitula Jerusalém, ele vai falar de tudo que Jesus sofreu. Mas sofreu, e sofreu muito mesmo, não foi pouca coisa não, muito. E no final da sua existência, na cruz, isso todo mundo já ouviu falar, ele, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele vai e pede ao Pai que perdoe a todos nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ou seja, ele não só pregava de forma vazia, ele exemplificava nele mesmo tudo o que ele nos ensinava. E isso é uma coisa que deve ficar bem marcada na gente, porque muitas vezes a gente fala, é fácil falar, mas fazer é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, tinha um psicólogo lá, um pesquisador chamado Worthington, que ele durante décadas estudou a consequência que o perdão tinha para a nossa vida. Aí ele estudou vários tipos de perdão. O perdão divino, o perdão da gente para a gente mesmo, porque muitas vezes a gente, eu não me perdoo por ter deixado tal coisa acontecer, eu não me perdoo por ter feito aquilo, e a gente às vezes fica se castigando. Então tem também a questão do auto-perdão. Aí ele estudou o perdão divino, o auto-perdão, o perdão de uma pessoa para outra e o perdão social. Ele estudou os 4 tipos, mas a gente vai se deter aqui mais hoje no perdão que é de uma pessoa para outra, certo? Então, ele realizou um estudo que envolveu vários países, Colômbia, Indonésia, África do Sul, Hong Kong e Ucrânia. Pessoas desses países todos, ou seja, um estudo transcultural, que envolve pessoas de vários locais do planeta. E aí ele mostrou, nesse estudo, que a raiva tem o perdão tem 2 componentes, o decisório e o emocional. O decisório é aquele quando a gente decide dentro da gente perdoar alguém. Mas muitas vezes, quando a gente decide perdoar, a gente ainda não consegue perdoar. Se eu quero perdoar fulaninho, mas quando eu me lembro do episódio, eu fico com raiva. Então você já decidiu que o que você quer é perdoar. Mas emocionalmente você não consegue ainda, porque quando você se recorda, isso te maltrata, te machuca. Mas existem exercícios que fazem com que você consiga ter uma certa empatia, simpatia pela pessoa que foi o seu agressor. Quando você consegue estabelecer isso, o perdão fica mais fácil. Agora vem o X da questão. O perdão não necessariamente tem a ver com reconciliação. Como assim? Como assim? Muitas vezes a pessoa faz uma coisa grave contra a gente, mas não tem condições de, mesmo a gente perdoando, a gente continuar convivendo com aquela pessoa. Porque se o convívio continuar, os problemas eles vão se perpetuar. Por exemplo, um homem agride uma mulher, se alcooliza e todo dia ele vai e bate na mulher. E a mulher decide se separar. Mas ela guarda aquele rancor, aquele ressentimento, aquela mágoa. Quando lembra dele, aquele desgraçado, fez tudo isso comigo, infeliz, e fica o tempo todo naquela ruminação, pensando o tempo todo no miserável que tirou a minha paz, que fez isso comigo. Sendo que ela não mora mais com a pessoa, não mora na mesma cidade. Um está em São Paulo e outro está em Pernambuco, mas ficam ligados, algemados pelo pensamento. E ela vive uma vida desgraçada, aumenta a pressão, engorda e não tem paz, não consegue se relacionar com mais ninguém. Ou seja, além de sofrer tudo que sofreu, continua sendo prejudicada pelo sentimento que guarda ligado àquela pessoa. O que é o perdão? É você abandonar
abandonar o sentimento que você tem relacionado a outra pessoa. Não tem a ver necessariamente com o outro. Você não precisa chegar para a pessoa e pedir perdão a ela, ou perdoar ela. Não precisa ter essa relação de você para com o outro. É uma coisa entre você. Ô Domício, desculpa, eu acho que ainda está dando um retornozinho, tá? Então, o que acontece? Está dando como se fosse um retorno aqui. Então, o que acontece? Eu vou contar para vocês uma história muito interessante que aconteceu também lá na América do Norte. O cidadão ia entrar no avião e uma pessoa, viu o estado da alma dele, porque às vezes a mágoa, a raiva, ela modifica a expressão da pessoa. A pessoa, ela transparece, aquela angústia, aquela perturbação. E uma pessoa que notou que ele estava muito perturbado, disse: olha, senhor, eu noto que o senhor está muito aperreado, eu vou lhe dar um livro. Tem um livro muito bom que o senhor vai ler e o senhor vai melhorar dessa sua angústia. Aí quando apresentaram o livro a ele, era o livro que ele tinha escrito. Aí ele ficou pensando, no lugar dele, como é que pode eu escrevo coisa para acalentar e ajudar as pessoas e a minha vida é esse inferno. E ele começou a se lembrar de umas passagens do livro que ele mesmo tinha escrito. E aí ele descobriu que a causa do sofrimento dele era uma mágoa profunda que ele tinha do pai dele. Ele tinha muita raiva do pai dele por uma série de questões que tinham acontecido na vida dele. Então ele decidiu que ia fazer uma visita para conversar com o pai. Morava mais ou menos a 2.000 quilômetros de distância. Pegou um avião e foi para a cidade que o pai morava. Quando ele chegou lá, ele já ficou chateado que o pai não estava esperando ele no aeroporto. Ele já ficou aborrecido. Quando ele chegou na casa do pai, o pai estava lá na frente de uma televisão, como se fosse um pouco indiferente à presença dele. Aí ele começou então a descarregar a raiva que ele tinha toda do pai. Disse que o pai, ele era uma pessoa que tinha feito sucesso, que tinha conseguido tudo na vida, nunca recebeu uma ligação do pai, que o pai não se preocupava com ele, não o amava, que não escrevia para ele. Isso como era uma coisa antiga, não era da época que WhatsApp, isso, na época que você ou escrevia para alguém ou ligava, Isso já faz muitos anos que aconteceu. E aí, que não se preocupava com ele, que ele não se sentia acolhido, não era abraçado, não era amado, e descarregou tudo que tinha nesse dia, ele descarregou para o pai. O pai pegou, apontou assim, uma mala que tinha no canto da sala e pediu: por favor, abra aquela mala ali. Trouxe, ele abriu a mala, estava cheio de recortes de jornais dos prêmios que o filho recebia. Porque isso bem antigamente, as coisas saíram em jornais que eram impressos. E quando você gostava muito de uma reportagem, você recortava ali e guardava. Então, todas as vezes que o filho recebia, por exemplo, algum prêmio, que aparecia em algum lugar e tal, o pai recortava aquilo ali e guardava com todo carinho. Aí o pai disse: olha, eu ouvi você falar tudo isso, agora você vai me ouvir falar um pouco. Está vendo esses recortes todos aí? Eu acompanhei todo o seu sucesso e eu sempre torci por você, eu sempre vibrei por você. Quando sua mãe morreu e eu fiquei viúvo, eu me sacrifiquei e decidi não me casar com mais ninguém, com receio de arrumar uma pessoa e essa pessoa começar a implicar com você e prejudicar no seu desenvolvimento. Muitas e muitas vezes eu trabalhei no campo até as minhas mãos sangrarem para ter recursos para pagar a sua faculdade de medicina. E aí ele começou a elencar todas as coisas que tinha feito pelo filho, e o filho também nunca havia ligado para ele, nunca havia escrito para ele, nunca havia feito nada para ele. Aí finaliza
o filho se ajoelhando e pedindo perdão ao pai, concebendo o egoísmo que ele estava imerso esse tempo todo, porque muitas vezes a gente se sente magoado, ferido, perturbado, e muitas vezes a gente também não enxerga o outro lado da história, que a gente imperfeito, que a gente também é, muitas vezes a gente também está causando sofrimento nas pessoas. E aí aquilo ali termina criando-se um processo tão intenso, doloroso, muitas vezes de angústia, que fica depois de um certo tempo como um saco assim, com vários gatos amarrados pela boca, confusão rolando, e um agride, outro agride, fica magoado, e aquele rancor todo, e ninguém sabe onde começa e ninguém sabe onde termina. Mas vale a pena a gente muitas vezes parar para pensar e tentar compreender também que dentro de um processo de evolução espiritual e aprendizagem, todos nós ainda somos crianças espirituais, muitas vezes somos nós também que provocamos as dores das outras pessoas. O perdão é uma situação, é uma decisão. Primeiro você precisa ter a decisão, dizer assim: eu não quero mais carregar essa bagagem de mágoa, de rancor. Eu não quero mais estar carregando essa verdadeira moléstia invisível dentro de mim. Chico Xavier, uma vez, ele teve uma mancha negra, escura, envolvendo o tórax dele, que decorreu de uma mágoa muito grande que ele teve. A situação foi a seguinte: ele vinha voltando para casa, lá em Pedro Leopoldo, da Fazenda Modelo. E aí, no meio do caminho, já perto de chegar em casa, tinha um cachorrinho que tinha sido atropelado e estava lá machucado. Ele levou esse cachorrinho para casa para cuidar dele e ficou cuidando dele com todo carinho, com todo desvelo. E aí fazia curativo e ajeitava para cá, ajeitava para lá. E depois de um certo tempo, o cachorrinho foi se recuperando e ficou um grande companheiro dele. Chico chegava do seu trabalho, das atividades do centro, já muito tarde da noite, mas se comprazia em utilizar o tempo que lhe sobrava na companhia daquele animalzinho. E era para Chico uma alegria imensurável. Então, às vezes ele estava no trabalho, no centro, já pensando na hora que ia chegar em casa, às vezes muito tarde da noite, mas para ter aquele momento de ficar com o cachorrinho. Um belo dia, depois de algum tempo, eis que Chico chega em casa e o cachorro está agonizando. E Chico ficou perplexo: mas eu saí de casa, estava bonzinho, e o cachorro ali agonizando. E depois de alguns 5, 10 minutos, nos braços de Chico, o cachorro desencarna. Chico ficou muito triste, muito abalado, porque ele tinha se apegado muito ao cachorrinho. Passados alguns meses, a irmã de Chico chega para ele e diz: Chico, você não sabe. Você sabe o que na verdade aconteceu com seu cachorrinho? Chico, não. A vizinha, dona fulana de tal, ela, vendo que você corria muito, era um corre-corre danado, se sacrificava muito, era muito ocupado, ela, para abreviar o seu sofrimento em relação à sobrecarga de trabalho, resolveu envenenar o seu cachorrinho. Então, a vizinha, vendo o Chico muito ocupado, sobrecarregado com o cachorrinho, achou uma solução que para ela, na cabeça dela, era uma solução muito boa, que era envenenar o cachorrinho. Naquele momento, Chico teve muita raiva da vizinha e ficou magoado com ela. Ficou um tempo bom magoado. Certo dia, Manuel chega para os trabalhos de psicografia e diz: Chico, não vai dar para a gente iniciar o trabalho de psicografia. Mas por quê? Porque, Chico, você está muito magoado. E ele, na hora, não estava lembrado. Mas magoado com o quê? Aí ele diz: Chico, magoado com a situação que aconteceu com o cachorrinho. Você não está vendo? Existe uma mancha muito grande, escura, no seu peito. E tinha uma mancha muito negra envolvendo o coração do Chico. E Chico, eu vou fazer o quê? Emmanuel disse: então você procura uma coisa que a sua vizinha goste muito e precise muito, e dê para ela. E ele já tinha ouvido que ela gostava de distribuir roupinhas com as crianças carentes. E ficava lá costurando até altas horas da noite. E o sonho dela era ter uma máquina de costura.
E aí Chico olha para Emmanuel e diz, mas Emmanuel, ela mata meu cachorro, eu vou dar uma máquina de costura de presente para ela. Como é que pode uma coisa dessa? Aí ele vai, compromete o salário dele, que já não era bom, para comprar máquina de costura para a vizinha. E faz isso. Quando ele entrega a máquina de costura para ela, a consciência de culpa dela acusou na hora. E ela disse, mas Chico, eu me sinto muito envergonhada por tudo que eu fiz. Você era para estar com muita raiva de mim e você me dá a máquina de costura. E dela saía as vibrações elevadas, né? Fluidos assim, benevolentes de amor em direção a Chico. E Emmanuel mostrando para Chico que aquela nuvem negra havia se dissipado do coração dele. Veja, quando a gente guarda uma mágoa, é um veneno que a gente fica tomando todo dia um pouquinho. Na Universidade de Stanford, tinha um pesquisador muito renomado, chamado Fred Luskin. Ele escreveu até um livro sobre isso que a gente está falando. Vocês podem até procurar depois o livro. Chama-se O Poder do Perdão. O livro dele é O Poder do Perdão. É um cientista dessa universidade que é muito reconhecida e que ele passou também décadas só estudando o efeito que tinha o perdão na vida de cada um de nós. Ou seja, não é uma coisa que está apenas no livro sagrado, não. A ciência estuda isso. Porque toda sensação, todo sentimento que a gente tem uma repercussão no nosso organismo físico. Qualquer um de nós que já tem experimentado a situação de ter uma mágoa muito grande de alguém e depois a gente consegue superar aquilo ali, a gente vai sentir aquele alívio, né? Bom, se libertando daquilo ali. Então é isso que ele estuda. Ele estuda no campo acadêmico o efeito do perdão na vida da pessoa. Aí ele tem um passo a passo que ele vai ensinar nesse livro de como fazer. Porque às vezes a gente fica, olha, tem uma pessoa que me fez um mal danado, essa pessoa não é uma pessoa de confiança. Eu quero perdoar essa pessoa, mas se eu perdoar essa pessoa, vai aprontar de novo comigo. Aí é que está o ponto. Ele vai mostrar o seguinte: quando a gente elabora o perdão, a gente deve focar apenas em nós mesmos. Veja só, viu? Focar apenas em nós mesmos. Ninguém mais. Perdoe em seu coração. Não é indispensável que a gente comunique nada ao agressor. Você não precisa chegar para a pessoa e dizer, olha, fulaninho, eu perdoo você. Não tem necessidade disso. O perdão é uma coisa interna. Não é necessário, inclusive não é necessário reconciliação. Por quê? Se você observa alguém que você acha que se você der oportunidade, aquela pessoa vai fazer tudo de novo, então você não precisa se reconciliar com ela. O fato de você perdoar ela é você não desejar o mal para ela. É você, quando se lembrar do fato, não sentir aquela sensação horrível que muitas vezes se sente, né? De dor profunda na alma. E isso tem um passo a passo que ele vai ensinar nesse livro. A confusão que se cria muitas vezes é que a gente acha que perdoar é você aceitar no sentido de concordar com a pessoa, achar que aquilo é certo. Muitas vezes é um erro grave, você não tem como concordar com aquilo ali. Então perdoar não tem como, não é necessariamente você concordar com o erro de ninguém, nem muito menos a permissão para você ser maltratado. Ah, doutor, se eu perdoar fulano de tal, ele vai me bater, vai fazer aquilo. Então você não conviva. Você pode perdoar à distância, porque se não acontece isso, a pessoa está no Japão, você está no Brasil e a pessoa lhe domina pelo pensamento, porque você fica escravo da pessoa, a pessoa te domina e a gente não merece isso. Nós não merecemos estar carregando uma carga, um fardo tão pesado desse. Quer dizer que a pessoa vai, apronta, te faz um mal, te prejudica e você, achando pouco, continua se prejudicando. Então você perdoa, não é nem pelo outro, é por si mesmo. O exercício do perdão é assim, eu não mereço estar sofrendo assim por conta de ninguém. Já basta o que eu sofri e eu me liberto. E aí tem o passo a passo, que a gente não vai falar aqui, mas está nesse livro, O Poder do Perdão. São passo a passo que implicam em você acessar a contingência que te fez
sofrer, de você começar a mentalizar o outro como um ser humano passível de erro, né? Que todos nós somos passíveis de erro. É retirar, sair um pouco daquele contexto X e ver no outro um ser humano. Tem um exemplo muito bom disso. Dr. Bezerra de Menezes, uma vez, estava com um político muito importante da sua época, e Chico Xavier narra esse fato de forma muito interessante. Esse político, o nome dele era Quintino Bocaiúva, e um funcionário dele disparou sem querer uma arma de fogo, quase pega nele, e aí o cara foi preso. E aí Bezerra de Menezes estava conversando com ele no escritório e chega a autoridade policial dizendo que o cidadão estava desesperado, que não fez aquilo por querer, que foi um vacilo que deu, mas ele jamais ia ter aquela intenção de disparar uma arma de fogo contra ele e tal. E ele foi assim: olha, comigo não tem conversa, não interessa que foi uma coisa ocasional, a lei diz o quê? Não é para prender, vai estar preso. E ele notou que o Dr. Bezerra de Menezes ficou constrangido. Aí ele pegou, se virou para o Dr. Bezerra e fez assim: eu tenho ou não tenho o direito de fazer isso? Aí o doutor Chico Xavier diz que o Dr. Bezerra de Menezes se ajeita e diz assim: você tem o direito, contanto que você não erre. Ele de repente parou e disse para a autoridade policial: não, pode soltar. Está numa das obras de Chico. Então, a gente tem um direito, contanto que a gente não erre. Agora, quem de nós não vai errar nunca? Olha, na oração do Pai Nosso, a gente pede a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim? Sendo que a gente quer ser perdoado, né? Se a gente faz uma coisa errada, a gente quer que as pessoas perdoem a gente. Mas na hora da gente perdoar, a gente não quer. A gente só quer a parte de ser perdoado. Mas de perdoar a gente ainda tem muita dificuldade, porque a gente ainda é imerso na questão do egoísmo. A gente é imerso ainda fundamentalmente na questão do egoísmo. A nossa forma de proceder com o mundo, a gente quer a lei sendo bem aplicada, muito bem aplicada, desde que seja para o outro. A lei não quer que seja para mim, não, agora para o outro. Para o outro tem que ser no rigor máximo. Agora, quando chegar a minha vez, aí ela pode ser mais branda. Ora, que justiça é essa de parcialidade? Então, se a gente for examinar todos os fatos da nossa existência, a gente vai ver, mas a gente vai ver de forma muito clara, que muitas vezes a gente cometeu equívocos também. E que muitas vezes a gente magoou pessoas, muitas vezes através de palavras, outras vezes através de atitudes, outras vezes através de indiferença, seja lá como for. E muitas dessas vezes a gente contou com a complacência e indulgência de pessoas que olharam para a gente e decidiram dar para a gente uma nova chance. Quando a gente fala da parte psicológica, né, e a parte médica, de você guardar mágoa de forma crônica, de você carregar esse peso e você de repente ir adoecendo mesmo mentalmente. Aí os estudos mostram que está associado a depressão, ansiedade, a toque e uma série de outras condições psiquiátricas e outras condições também que são médicas gerais, como hipertensão arterial, obesidade, alteração do sistema imunológico, alteração gastrointestinal, ou seja, tantas alterações que a gente vai ter em decorrência da gente carregar isso durante muito tempo na bagagem da gente. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai tendo mais lucidez de tomar uma decisão mais apropriada com relação a esse tema. Lembrando sempre, e isso é uma coisa que a gente repete sempre, perdoar não significa que você vai se submeter a uma coisa que seja para você muito injusta. Exemplo, você tem um amigo que te trai, que faz alguma coisa errada contra você. Você não é obrigado a estar convivendo com aquela pessoa, de forma alguma.
Porque você sabe que se você der a oportunidade, essa pessoa vai fazer disso para pior. Então, perdoar não tem a ver. Porque às vezes a pessoa perguntava, mas eu vou abrir a minha porta da minha casa para uma pessoa dessa? Eu não disse isso. Em canto nenhum está escrito isso. Você não vai abrir a porta da casa para uma pessoa que você não confia entrar. O que eu quero dizer é que você não pegue e gaste seu tempo desejando o mal para aquela pessoa. Quero mais é que aconteça isso, quero mais é que aconteça aquilo. Sabe por que não precisa? Vou dizer para você. Todos nós somos regidos pela lei de causa e efeito, e ação e reação. Se eu faço uma coisa contra algum de vocês, e vocês, pela grandeza de alma, me perdoam, não retira de mim a necessidade de eu resgatar essa falta, que eu vou resgatar com alguém. Se alguém apronta conosco e a gente perdoa, não quer dizer que aquela pessoa não vai ter que resgatar esse débito com alguém, não. Vai ter, porque quando a gente semeia, a gente vai ter que colher. É lei de causa e efeito, e ação e reação. E o que a gente sofre hoje, eu não fiz nada para merecer uma coisa dessa, que eu me recordo, eu nunca fiz isso com ninguém. Por que eu estou sofrendo uma coisa dessa? Eu tento fazer tudo certinho, tudo organizado, e quando vê uma coisa dessa acontece comigo, por que será? Semeadura do passado, não do passado dessa encarnação, de outras. Não existe acaso. Se a gente está sofrendo hoje por uma coisa que a gente acha que não fez, ou não se recorda, seguramente em algum ponto do passado isso aconteceu. A lei de Deus ela é perfeita. Deus é soberanamente justo e bom. Se a gente sofre aqui alguma coisa de muito prejudicial aos outros, a gente fez no passado. E da mesma maneira, não precisamos nos preocupar se alguém nos faz o mal. Desejemos que Deus o abençoe e siga seu caminho. Por quê? A semeadura é alternativa, mas a colheita será sempre obrigatória. O que plantardes ceifarás. Então, a justiça de Deus, ela vai acontecer sempre, invariavelmente. Aconteceu uma coisa conosco há muitos anos atrás, numa outra casa espírita. Nós tínhamos um trabalho de atendimento ao público. E um belo dia eu chego para o atendimento e a presidente do centro estava cabisbaixa, com um olhar de preocupação, segurando uma carta. E me entregou assim a carta, eu li a carta. Nessa carta, uma pessoa anônima ameaçava os trabalhos que estavam sendo realizados ali e fazia uma ameaça direta para mim. Ameaça, inclusive, de vida. Ameaçando minha vida. Eu li aquilo ali e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos atender as pessoas e quando acabar o atendimento, a gente resolve. E assim fizemos. Final do dia, estava lá ela preocupada e a gente foi reler a carta. A carta era horrível. Uma carta com palavras péssimas, pornográficas e, enfim, uma coisa absurda. E aí a gente disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente ora, entrega a Deus. Que nós temos consciência de tudo que a gente faz aqui. Se uma pessoa acha tudo isso que está aqui e ainda mais não tem a coragem de escrever o nome, nem falar, nem nada, e colocar na caixa postal aqui do centro, uma hora as coisas se esclarecem. Aí passa uma semana. Quando eu chego na semana seguinte para o atendimento, a presidente estava de novo lá, cabisbaixa, com outra carta na mão. Dessa vez ela estava chorando, porque a carta era pior do que a primeira. Aí nessa carta, a pessoa ameaçava destruir tudo. Fazia ameaças a mim, disse que eu não perdia por esperar, que eu ia ver o que acontecia, porque eu tinha coragem mesmo, depois de escutar tudo aquilo, ainda continuar indo, que ia acabar com aquilo tudo, que aquilo nada mais existia. Aí eu disse, senhora, tem muita gente aqui, vamos fazer os atendimentos, no final a gente resolve. Aí no final do dia, ela disse, e agora? A gente vai fazer o quê? Se a senhora tem ideia de quem pode ter sido? Não. A gente abriu o centro, estava lá. A carta anônima na caixa, no correio aqui do centro. E aí eu procurei muitas pessoas para poder conversar, tentar, ver uma forma da gente resolver aquilo ali. Mas não tinha como resolver, que era anônimo. A pessoa escrevia e a pessoa
não aparecia. Mas era essa carta, não, carta horrível. A gente pegou a carta, na época, a presidente da Federação Espírita, ela não quis nem ver, eu só vi em 2 parágrafos, meu Deus, Ave Maria. Era uma carta horrorosa. E aí eu fiquei com raiva. Disse, mas rapaz, a gente aqui num esforço danado, veio uma pessoa para atrapalhar. E eu fiquei muito chateado na época, porque eu achei uma falta de respeito muito grande. E fiquei naquele negócio, né? E aquilo ficou me consumindo. Aí eu comecei a ficar preocupado também. Digo, uma pessoa escreve um negócio desse, não diz nem quem é. Vai que a gente sabe que, né, a covardia existe, o ser humano. E eu chegava no centro desconfiado, disse, rapaz. E nisso eu comecei a ficar com raiva. É um belo dia, estou em casa, em orações, e ouço mentalmente uma voz dizendo assim, olha, isso tudo também é para você ver que a sua fé é pequena. Ore mais e confie mais. Eu disse, puxa vida, todo mal que chega na vida da gente, ele traz uma mensagem. Aquilo que fazem contra a gente, que a gente acha muito ruim e fica com aquele gosto amargo na boca, aquilo tem uma mensagem que é trazida para a gente. E a gente tem que expandir a nossa consciência para tentar entender nas entrelinhas o que quer dizer para a gente. Porque ela vai diretamente onde a gente tem mais fraqueza. Onde são as nossas fraquezas? Aí a gente se sente ofendido. Vai no calcanhar de Aquiles, nossos pontos frágeis. Então, toda vez que a gente se sente muito enraivecido com alguma coisa, ali está indicando onde é o nosso ponto fraco e é o ponto onde a gente deve se fortalecer. Eu acho que está bem claro. E ali tocava em pontos que eu precisava me fortalecer. E aí, quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei tranquilo. E continuei a atender. Um belo dia, eu estava atendendo. A porta meio assim, entreaberta. E quando a pessoa entra, eu escuto a voz dizendo, é essa pessoa. Na carta, a forma de falar dava a indicação que era um homem que estava extremamente perturbado com muitas coisas que estavam ocorrendo ali e que não sei o que e tal. Era um homem. Mas aí, quando a porta se abre, que vem eu escuto aquela voz, era uma mulher. Aí eu fiquei meio confuso. Aí sentou-se a pessoa à minha frente. Eu disse, boa tarde, boa tarde. Ela, eu estou muito desesperada por uma coisa que eu fiz. Eu disse, eu sei disso. Eu sei. Mas você sabe como? Eu disse, sabendo. Mas eu acho que você não sabe exatamente o que foi. Eu disse, eu sei, sim senhora, o que você fez. E olha, quando a gente tem um problema, não é justo, obrigado, não é justo quando a gente tem um problema que a gente queira resolver esse problema descontando as nossas dificuldades na outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo ali. Se eu estou passando por um momento difícil, aí eu vou descontar em uma pessoa que está ali que não tem nada a ver. Eu disse, quando a gente tenta para se equilibrar, desequilibrar o outro, a gente entra em trevas. Ele é exatamente a minha vida. Desde aquele dia que eu mandei essas cartas para cá, a minha vida se tornou trevas. Eu vivo na escuridão. Porque as entidades espirituais que se consorciaram a ela, para ela querer fazer aquilo ali, foram as mesmas que levaram ela a viver uma vida completamente perturbada. Aí ela começou a dizer tudo que havia acontecido na vida dela, que 3 meses para cá minha vida virou ao avesso, e eu quis até, sei lá, não existir mais. Eu disse, tudo bem. Agora me responda uma coisa. O que, afinal de contas, motivou a senhora a fazer uma coisa dessa, uma loucura dessa? Ela disse, eu chegava aqui para falar com você, aí a pessoa dizia que tinha muita gente.
E eu disse, por um acaso não tinha? Tinha. Mas aí eu vim outra vez, pedi de novo, disseram que tinha muita gente que tinha que botar o nome numa lista, sei lá o quê. E eu fui ficando enraivecida com aquilo ali. Na terceira vez que disseram isso, eu fui para casa e fiz a carta. Eu perguntei, resolveu sua vida? Não. Minha vida ficou muito pior. Eu já sabia que ela ia. Porque eu já estava sentindo desde cedo nesse dia. Eu estava com o Evangelho segundo o Espiritismo. Já mais ou menos uma dedicatória pronta. Só fiz finalizar porque eu queria... Eu achava até então que era um homem, né? E era uma senhora. Expliquei como é que se fazia o Evangelho no lar, como é que ela ia começar a estudar para ela entender as consequências que tinha para a nossa vida o mal que a gente perpetra com relação a quem quer que seja. Aí veja que eu precisei descer, sofrer, para entender qual era a mensagem que tinha para mim e perdoar mesmo. Ela eu perdoei de verdade mesmo. Fiquei com muita raiva e depois eu consegui perdoar, que foi um grande alívio para mim, foi um dia de muita alegria. Porque o dia que a gente consegue perdoar alguém, que a gente consegue abandonar esse ressentimento e aquela sensação desagradável, é um dia de vitória para a vida da gente. Porque a maneira que Emmanuel viu aquela sombra escura no coração de Chico, fica essa sombra escura no nosso coração, quando a gente fica lembrando daquela situação, daquela pessoa que fez isso ou aquilo com a gente. E a gente vivencia aquela emoção, aquela experiência horrível, e fica vivenciando aquilo ali, e o maior prejudicado somos nós. Tem outro livro que eu quero indicar para vocês, que eu acho que esse é mais conhecido, que é de uma escritora nigeriana, que esse livro é baseado na história da vida dela, que é Safia. Então, era uma mulher nigeriana. Quando tinha 13 anos de idade, 13, ela foi entregue para a família para se casar com um homem de mais 50. Veja só, ela era uma adolescente, pré-adolescente praticamente, foi entregue para casar com um homem de mais de 50 anos de idade. E aí, teve 4 filhos com ele. Desses 4, 2, a savana africana, naquela pobreza, aquela falta de recursos, morreram de catapora. O cidadão, com raiva, abandonou ela, se desquitou, se separou. Ela teve mais outro casamento que também não deu certo e ficou solteira. Conheceu um primo da família e ele foi jogando lá aquela conversa toda e tal, e pau, ficou com ela. E ela vai engravida. Ela vai toda contente para ele para contar que estava grávida. E ele disse, não, quero que você aborte. Ela, não, abortar eu não vou abortar não. Não vou abortar meu filho não. Nesse ínterim, foi entregue ela à corte islâmica. E a pena para uma mulher que engravida sem estar casada é pena de morte. Ela vivia nessa cidade do norte da Nigéria, foi entregue para a corte islâmica, pena de morte por apedrejamento. Sabe quem foi que entregou ela para a corte islâmica e contou a história e denunciou ela? Sabe quem foi? Foi o irmão dela, mais querido dela. No livro ela conta que ela levava o menino, esse irmãozinho, sabe aquelas coisinhas, aquelas mochilinhas que você carrega. Ela, adolescente, cuidava dele. Adolescente não, criancinha praticamente, cuidava dele, que era menor. Foi ele que denunciou a irmã para a corte islâmica. E aí? Aí ela está lá presa, o menino nasce, está lá dando de mamar. O menino preso, esperando, né, o dia do julgamento final e a condenação e o apedrejamento. E nisso, quem vai visitar ela? O irmão. Esse irmão vai visitar ela. Ele chega lá para visitar, ela larga tudo.
olha para o irmão e diz para o irmão que perdoa ele pelo que ele tinha feito. O irmão fica extremamente arrependido. Aí esse irmão fica arrependido, vê só, ele vai lá e delata a irmã. A irmã é presa. Ele vai visitar, a irmã perdoa ele. Ele, cheio de remorso, vai e contrata um advogado que faz um apelo à corte, junto com as pressões internacionais, e inocentam ela. É uma história absolutamente fantástica. O livro é baseado na história toda, né? Mas você veja que ela tem um poder, né? Que se ela ficasse com raiva e não perdoasse, ela não tinha acontecido dela tocar o irmão no coração e tudo, e ela terminar sendo inocentada. Veja como a raiva, ela destrói a vida da gente. Como a falta de perdão, ela destrói. E como o perdão liberta a criatura. Em todos os sentidos. Quer ver? Quem não perdoa é um prisioneiro sem muros. Você está preso dentro do seu próprio pensamento. Eu digo, é melhor a gente ficar livre. É 1000 vezes melhor a gente ficar livre. Porque nenhum de nós merece estar carregando esse fardo, não. É um fardo pesado demais. É como se você pegasse e você, de repente, pegasse a mão e ficasse se estapeando, sendo que pelo pensamento, ruminando e lembrando daquilo. Aí, de vez em quando, eu atendo alguém, percebo que o problema é mágoa, é raiva. Aí a pessoa começa a contar. Em geral, quase sempre é da mulher com o marido. Não sei que danada é isso. Aí começa a contar. Aquele desgraçado que fez isso, que fez aquilo. Aquilo é o infeliz. Olha, você não... Eu disse, olha, dona fulaninha, a senhora, eu sei que é difícil, mas tente perdoar. Aí quando eu digo essa palavra, essa frase, tente perdoar, aí a pessoa olha para mim, trinca os dentes assim, aquela salivadinha sai pela pança. Eu já perdoei, doutor, eu já perdoei. Eu digo, que perdão danado é esse que a pessoa fala que parece que vai... Mas eu já perdoei. Perdoou nada, sabe? Está coberta de mágoa, adoecida, perturbada, desequilibrada, insuportável. Mas acha, eu já perdoei. Como se fosse uma coisa da boca para fora, que não é assim que funciona. O perdão é uma atitude interna, como esses pesquisadores colocam. É da gente se libertar desse ressentimento, dessa imagem negativa da outra pessoa. É a gente se tornar livre, verdadeiramente livre. Porque as vidas se acabam, se estiolam, se destroem por conta da falta do perdão. Tem outra história também muito bonita, baseada também em fatos que aconteceram. Existia um cidadão chamado Adam Hicks, que viveu na época da Segunda Guerra, e ele foi preso pelo nazismo. A família dele toda foi assassinada, toda assassinada. Ele ficou de campo em campo de concentração até que a guerra acabou. E ele decidiu que quando ele tivesse um filho, ele ia educar o filho segundo a lei judaica, ensinar o filho da resistência judaica, né? E assim fez. Sendo que o filho, quando chegou na adolescência, menino, 19 anos de idade, aquela fase de revolta, disse, olha pai, eu quero procurar minha iluminação lá pelo lado da Índia, e eu não quero mais nada do judaísmo. Sendo que o pai, o senhor que passou por tudo que passou, né? Campos de concentração, aquele sofrimento, aquela humilhação toda do nazismo, o pai ficou revoltado com ele e expulsou de casa praticamente. E o filho foi viver lá na Índia. Passa-se alguns anos e o filho encontra com um amigo e diz, olha, você está sabendo? O seu pai faleceu. Faz 2 meses. E como você não deixou endereço, não deixou nada, ninguém tinha como entrar em contato com você. Ele tomou um choque. Porque a notícia é que o pai tinha morrido de infarto. Mas ele achava que o pai tinha morrido de desgosto por conta dele. E ele ficou com aquele complexo de culpa muito grande na cabeça dele.
E aí ele viaja para Jerusalém e diz: eu vou comprar os livros sagrados e vou aprender a fazer as orações e vou seguir a religião do meu pai. Olha, é muito comum acontecer esse processo na nossa mente depois que a gente se separa, pelo menos temporariamente, da morte física de alguém. E aí ele estava naquele muro das lamentações, aquele muro que fica lá em Jerusalém, fazendo aquelas orações, e de repente ele vê o pessoal colocando aqueles papeizinhos, sabe, nas brechas que tem do muro. Aí ele pede muito, mas muito, que o pai perdoe ele, onde tivesse, que ele não estava suportando aquela dor, do remorso. E aí ele pega, faz o papelzinho, coloca lá no buraquinho. Quando ele coloca, caiu. Olha, o muro é grande, é muito grande. Quando ele coloca, cai um papelzinho. Ele disse: meu Deus do céu, eu coloco o papel, caiu de outra pessoa. E pega o papel e fica com curiosidade para ler. Quando ele abre, papelzinho, tá lá: meu filho Joio. Era o papelzinho do pai. Tá? Isso é baseado na história real. Tá? Eu espero que um dia você venha aqui e quem sabe você encontre esse papel. Eu quero dizer, meu filho, que eu sempre lhe amei muito. E eu quero muito que você me perdoe. E eu lhe perdoo por tudo. E sai descrevendo tudo nesse papelzinho. Olha, encontrar aquele é uma sincronicidade muito grande. Mas são sincronicidades que acontecem na vida, né? Veja que encontro de perdão mútuo, mesmo sem estarem no mesmo plano de vida. Quantas oportunidades foram perdidas porque simplesmente alguém não quer ceder? Porque muitas vezes você acha o quê? Se eu perdoar, eu vou estar sendo fraco. Se eu perdoar, vão me pisar. Se eu perdoar, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Obviamente, como a gente já explicou aqui, tem casos que, por algum motivo, o caminhar juntos não é possível, porque é envolvido de violência, de agressões, de desconfiança, e não é possível. Mas o que a gente está falando aqui é do movimento do perdão, que é você abandonar esse sentimento horrível que te maltrata, que te destrói, que faz você perder noites de sono. Quantas vezes noites pessimamente dormidas, porque se pensando naquela pessoa que fez isso, que fez aquilo, e que você não merecia, que aquela pessoa é infeliz, que infeliz foi o dia que você teve, que cruzou pelo caminho daquela desgraça. Sendo que Chico já dizia: ninguém cruza o caminho da gente sem razão, e não entramos na vida de ninguém sem motivo. Alguma coisa era necessária. Nem que fosse para a gente aprender com isso alguma coisa. Essas situações que acontecem, elas falam muito da gente também. Falam muito da gente, falam muito dos nossos vazios, dos nossos hiatos, das nossas vulnerabilidades. Existe uma frase, para finalizar, que diz o seguinte: o perdão não apaga o passado, mas ilumina o futuro. Que tem muito sentido, né? Não vai apagar as ocorrências desagradáveis que existiram na vida da gente, mas ilumina a nossa estrada para um futuro melhor, de mais sintonia com o mundo espiritual. Se a gente se mantiver envolvido por mágoa, como é que a gente vai nas orações escutar o clamor dos nossos mensageiros espirituais que querem nos trazer a mensagem de fé, de amor, de bondade e de esperança? Nós temos que ter o nosso vaso mental límpido, translúcido, para que a mensagem chegue e encontre nesse receptor o que é necessário para que as coisas que vêm do alto, elas se materializem na nossa vida. Uma boa parte das coisas que acontecem com a gente é de nossa responsabilidade também.
A gente não pode colocar tudo nas mãos de outras pessoas, dos bons espíritos, de Deus, seja lá quem for. Nós também temos o dever de fazer a nossa parte. E a nossa parte que a gente tem inicialmente é se concentrando no perdão decisório, que é a decisão de que eu vou perdoar. E esperar o tempo passar, cada um de nós tem o seu tempo, obviamente, respeitando a individualidade, mas a gente sabendo que o caminho para a nossa paz e a nossa felicidade sempre será esse. Que Deus possa nos abençoar a todos, sempre em nossas jornadas. Muita paz.